Estudo da matemática do quinto ano. Números naturais. Número 317x e a divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 9 e 10. Exercícios vou aplicar. Página 17, exercício 12. Considerar o número 317x, do qual se desconhece o algarismo das unidades. Completar o número, de modo a obter um número que verifique diversos critérios de divisibilidade, de acordo com cada uma das 6 alíneas seguintes. Na alínea 1, pretende-se completar o algarismo x do número 317x, de tal modo que ele seja divisível por 2. Recordando que um número é divisível por 2, quando e apenas quando é par. Então o algarismo das unidades x pode assumir vários valores, 0, 2, 4, 6 ou 8. Pelo que podemos ter vários números, divisíveis por 2, são eles, 3170, 3172, 3174, 3176 e 3178. Neste quadro podemos ver a análise do critério de divisibilidade por 2, aplicado àqueles números, e a confirmação de divisibilidade. Na linha 2, pretende-se completar o algarismo x do número 317x, de tal modo que ele seja divisível por 3. Recordando que um número é divisível por 3, quando e apenas quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 3. Ou seja, quando a soma dos seus algarismos é múltiplo de 3. 3 dos 4 algarismos já conhecemos, o 3, o 1 e o 7, e a sua soma totaliza 11. O algarismo x pode ser testado para todos os valores de 0 a 9, sendo que este último valor é o valor máximo. Pelo que a maior soma que podemos obter é 11 mais 9, é igual a 20. Assim sendo, quais os valores que a soma dos algarismos do número pode ter, entre o valor mínimo de 11 e máximo de 20, e que seja múltiplo de 3? Ora, entre 11 e 20, os múltiplos de 3, são 12, 15 e 18. Obtemos então 3 igualdades. E para cada uma delas calculamos o valor de x. Por exemplo, na igualdade, 3 mais 1 mais 7 mais x é igual a 12, qual o valor de x? Ou seja, qual é o valor de x, de modo a termos uma igualdade verdadeira. Neste caso, x é igual a 1, pelo que o número é o 3171. Para as outras 3 igualdades, procedemos do mesmo modo. E então o algarismo das unidades x pode assumir também os valores 4 ou 7. Pelo que podemos ter vários números, divisíveis por 3, são eles, 3171, 3174, e 3177. Neste quadro podemos ver a análise do critério de divisibilidade por 3. Aplicado àqueles números, e a confirmação de divisibilidade. Na linha 3, pretende-se completar o algarismo x do número 317x, de tal modo que ele seja divisível por 5. Recordando que um número é divisível por 5, quando e apenas quando o algarismo das unidades é 0 ou 5. Então o algarismo das unidades x pode assumir dois valores, 0 ou 5. Pelo que podemos ter dois números divisíveis por 5, são eles, 3170 e 3175. Neste quadro podemos ver a análise do critério de divisibilidade por 5, aplicado àqueles números, e a confirmação de divisibilidade. Na linha 4, pretende-se completar o algarismo x do número 317x, de tal modo que ele seja divisível por 9. Recordando
que um número é divisível por 9, quando e apenas quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9. Ou seja, quando a soma dos seus algarismos é múltiplo de 9. 3 dos 4 algarismos já conhecemos: o 3, o 1 e o 7, e a sua soma totaliza 11. O algarismo x pode ser testado para todos os valores de 0 a 9, sendo que este último valor é o valor máximo, pelo que a maior soma que podemos obter é 11 mais 9, é igual a 20. Assim sendo, quais os valores que a soma dos algarismos do número pode ter, entre o valor mínimo de 11 e máximo de 20, e que seja múltiplo de 9? Ora, entre 11 e 20, os múltiplos de 9, é apenas o 18. Obtemos então uma igualdade, e para ela calculamos o valor de x. 3 mais 1 mais 7 mais x é igual a 18. Qual o valor de x? Ou seja, qual é o valor de x, de modo a termos uma igualdade verdadeira. Neste caso, x é igual a 7, então o número é o 3177. Pelo que temos apenas um número divisível por 9, ou seja, é o 3177. Neste quadro podemos ver a análise do critério de divisibilidade por 9, aplicado àqueles números, e a confirmação de divisibilidade. Na linha 5, pretende-se completar o algarismo x do número 317x, de tal modo que ele seja divisível por 4. Recordando que um número é divisível por 4, quando e apenas quando o número formado pelos seus dois algarismos à direita, ou seja, o algarismo das dezenas e o das unidades, é divisível por 4. Pelo que, esse número de dois algarismos precisa de ser múltiplo de 4. Como o algarismo das unidades pode assumir valores de 0 a 9, os números formados pelos algarismos das dezenas e o das unidades podem ser os números de 70 a 79. Destes 10 números, apenas o 72 e o 76 são múltiplos de 4. Pelo que só os números 3172 e 3176 são divisíveis por 4. Neste quadro podemos ver a análise do critério de divisibilidade por 4, aplicado àqueles números e a confirmação de divisibilidade. Na linha 6, pretende-se completar o algarismo x do número 317x, de tal modo que ele seja divisível por 10. Recordando que um número é divisível por 10, quando e apenas quando o algarismo das unidades é 0. Ou seja, quando ele é múltiplo de 10. Então o algarismo das unidades x pode assumir apenas um único valor, o 0. Pelo que o respectivo número é o 3170. Neste quadro podemos ver a análise do critério de divisibilidade por 10, aplicado àqueles números, e a confirmação de divisibilidade. Neste último quadro, temos o resumo das divisibilidades por 2, 3, 5, 9, 4 e 10. Dos números naturais de 3170 a 3179.